esse primeiro deu 20, aí tentava de novo e dava menos, e aí ele achava que era o assunto que ele estava falando, então vamos trocar o assunto, e aí vinha um melhor um pouquinho, mas vinha um retorno, mas não vinha tanto. E quando teve um que não veio nada, que foi um desespero, assim, que eu olhava pra ele e fazia, meu Deus, não vendeu nada, como é isso? Como é que isso acontece? Esse é o podcast Faixa Marrom, um papo com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100.000 em 7 dias, ou o que a gente chama de 6 em 7. Hoje eu tô aqui com o Randy e com a Moema. Tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo bom, Érico. Tudo ótimo. Bom. Olha, comecei descobrindo em que nicho vocês fizeram R$100.000 em 7 dias. Então, nós somos oficialmente da fisioterapia, né? Nós somos 2 fisioterapeutas que decidimos transformar a vida, literalmente, dos fisioterapeutas para que eles impactem a vida dos pacientes, para que tenham uma vida sem dor, o quanto mais rápido for possível. Então, a gente está empenhado em fazer com que ele acelere os resultados, deixando o paciente sem dor no primeiro atendimento. E deixa eu te perguntar uma coisa que já está curioso. Mostra para mim a camisa. O que é? Tem um crânio aí. Isso, ATM sem dor, que é exatamente o nosso foco, né? O nosso subnicho. O nosso subnicho aí, que é de disfunção de ATM. O que é ATM? ATM é articulação temporomandibular. Essa articulação da abertura e fechamento da boca. Inclusive nos eventos você fala que a dentista pediu para você abrir a boca, faça uma oclusão, Érico, e tal. Aí eu disse, Érico tá aí, atento na ATM. E aí, essas disfunções de ATM tem o bruxismo, que é o apertamento, o ranger dos dentes, perda dos dentes, os estalidos, associação com zumbido, dor de cabeça, dores cervicais, que atualmente os pacientes estão cada dia mais loucos por isso, devido à demanda do estresse sobrecarregando o sistema mecânico do corpo. E a forma que a gente é ensinado na faculdade é extremamente precária. Para você ter noção, eu tive 2 aulas sobre ATM durante 5 anos de faculdade. E a partir de um sofrimento real na família com minha filha aos 2 anos, eu senti a necessidade de imergir nesse assunto. E quando eu vi, se aconteceu com minha filha, vai acontecer com outros pacientes também que estão necessitados de atendimento. Eis que eu comecei a ensinar, eu dei uma dica para uma aluna minha de mentoria já, e que eu tinha na área de fisioterapia geral. Ela fez, professor, muito obrigado. Só com aquela dica minha paciente saiu maravilhada, dizendo que aliviou muito as dores delas. Eu fiz, tem gente precisando de mim. Veio o start. E como é que você ligou esse start ao marketing digital? Que sal o meu conteúdo? Como é que isso aconteceu? Aí tem uma coisa que você fala desde o começo, que eu sou lá de 2016. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sou daquele cara que eu pego as coisas muito fácil, eu estudo, eu crio muito fácil. Então desde 2016 que eu acompanho o Érico Rocha via YouTube. Eu sou da época de Chris Franklin, tá lá começando, aquele pessoal todo, de ver os casos todos dessa galera, eu acompanhei. E eu comecei a estudar pelo YouTube. E eis que eu decidi, eu vou fazer algo aqui para ajudar os meus alunos, os meus pacientes. Porque, de fato, até minha cópia, eu brinco com minha esposa, olá, sou Randy Marcos, entusiasta da fisioterapia. Eu sou um cara que fiz fisioterapia e muitos falavam para mim, você é tão inteligente, por que não faz medicina? E aquilo me dizia, porque eu quero ser fisioterapeuta, pô. E eu acredito no poder do fisioterapeuta. E aí eu disse, eu vou fazer algo aqui, porque eu ficava muito naquela, Érico, da crença limitante de fazer algo para a saúde e ser encarado como dinheiro. Como
algo que você só está em busca do dinheiro. Você agora montou uma empresa... Isso, você agora é mercenário. É aquela história que parece que quando a gente vai fazer um atendimento de saúde, cobrar um pouco mais ou até fazer uma cobrança mesmo devida pelo resultado, pelo atendimento, fosse ilegal, vamos dizer assim, né? Porque tô te oferecendo... Não tô te vendendo uma garrafa, por exemplo, né? Tô te oferecendo um serviço. Parecia meio que pra gente, né? Na nossa cabeça, isso soava estranho. E aí eu fiz lançamentos em diversos nichos de 2016 pra cá. Aí o primeiro, e aí foi o pior. Que sem o Fórmula. Sem o Fórmula. Só acompanhando pelo YouTube. Autodidata, aquela coisa. Que aí é o perigo que você fala, e eu gosto de reforçar, que é o perigo. Que eu já era reconhecido, eu tinha um nome dentro da fisioterapia. Então eu tinha uma demanda reprimida de pessoas que queriam me escutar. E eu fiz um semente, eu fiz 20k no semente. E aquilo fez, uau, eu consigo e não preciso investir tanto. Foi a maior ilusão da minha vida. Porque isso me alimentou uma procrastinação de entrar no Fórmula até 2020. Uhum. E na verdade, assim, foram vários... Não, mas se eu já fiz 20, pra que eu vou, né? Eu já sei, já saquei. Exatamente, mas não foi assim, né? Porque depois a gente fez 20, e aí eu nem vou dizer a gente, porque nessa época eu realmente nem estava dentro do processo. Eu só ficava agoniada, porque ele fazia, e esse primeiro deu 20, aí tentava de novo, e dava menos, e aí ele achava que era o assunto que ele estava falando, então vamos trocar o assunto, e... Aí vinha um melhor um pouquinho, mas vinha um retorno, mas não vinha tanto. E quando teve um que não veio nada, que foi um desespero, assim, que eu olhava pra ele e fazia, meu Deus, não vendeu nada, como é isso? Como é que isso acontece? E a maior frustração, Érico, era pensar que o meu conteúdo não estava bom. Que eu não estava ensinando da forma que é para ensinar e as pessoas não estavam interessadas. Porque a missão maior é fazer o profissional fisioterapeuta conseguir mais resultados e ser reconhecido como tal, com isso cobrar melhor, com isso ter agenda cheia e assim sucessivamente, porque a sociedade precisa de profissionais. A saúde hoje em dia está tão mercantilista, né, aquela coisa mercenária, que quando um paciente encontra um profissional de resultado que no primeiro atendimento elimina a dor dele, o que é que acontece? Ele sai falando para todo mundo, nem precisei voltar. É caro, mas valeu a pena. Né? É justo, não é caro. É justo. Então eu faço com que, a partir disso, eles criem essa justiça do reconhecimento profissional. E dentro dessa perspectiva, o que me frustrava mais era isso, não era nem o faturamento, a venda, mas a venda está atrelada à quantidade de alunos. Então, querendo ou não, a gente batia nisso. Então, deixa eu só dar uma pausa. Aí tinha um período, esse especialmente, que a gente não faturou nada, eu fazia, cara, compre o Fórmula. Esse cara deve dizer alguma coisa diferente nesse curso. Ele não está entregando tudo no YouTube, deve ter alguma coisa diferente lá. Se você não está conseguindo, você não quer que seus alunos segurem na tua mão, então segura na mão do cara, não pode não ter algo, tem que ter algo lá que as pessoas conseguem e a gente não está conseguindo. E aí foi quando eu acho que a gente não comprava e de um ano para cá, depois da compra, a gente conseguiu perceber evoluções internas mesmo, de evitar procrastinações, de escassez mesmo, sabe? Eu acho que tinha muito essa questão assim, quando a gente pensava, qual é o valor do Fórmula? O valor é X. Não, é alto. Mas não é porque não é justo, não é porque é alto, é porque acho que internamente a gente ainda não tinha quebrado essa crença, sabe? Da questão do o que é o valor que tem por trás daquilo dali. E aí eu ficava insistindo, né, nesse processo de vai lá e compra. E a gente tinha um imóvel para vender em 2019 e quando nós decidimos fazer essa venda, dentre o que a gente botou na perspectiva do que íamos fazer com o dinheiro, a gente ia separar o valor do Fórmula.
E vendemos, mas não compramos o Fórmula. O dinheiro ficou lá, guardadinho, né? E recebemos esse valor no começo de 2020 e veio pandemia em março. Como nós somos fisioterapeutas, a gente tem uma clínica na nossa cidade, os atendimentos, isso, fechou tudo, né? Randy trabalha com osteopatia, quiropraxia, terapia manual. Eu trabalho também com osteopatia e pilates. Como é que a gente vai fazer isso online? Então, assim, depois a gente começou a pensar, e agora? O que a gente vai fazer da vida? Né? Então, aí veio realmente o empurrão que a gente precisava. Inclusive, quando a gente fala de pandemia, e com todo respeito a todo o sofrimento, né, que o mundo passou nesse processo, para a gente, naquele momento, foi um sofrimento que valeu a pena, sabe? Assim, tipo, a gente foi empurrado, tipo, ou vocês vão morrer aqui. Então, aí foi quando a gente comprou o Fórmula, e Randy estava em casa, eu digo assim, em casa, porque ele tinha um consultório em Recife, viajava bastante, né? Ele trabalha em João Pessoa, a gente mora em João Pessoa, mas ele também trabalhava em Recife, então ficava nessa, e ele ficou em casa, né, com tudo fechado. E aí, só para eu voltar a fala para ele, eu me lembro que depois que ele comprou o Fórmula, eu dormia e eu acordava e Randy estava sentado na mesa estudando. Então eu acho que foi assim uns 30 dias que eu acho que ele dormia assim umas 2, 3 horas por dia, dando virote mesmo, estudando, e aí... E aí a gente chega hoje, Érico, com a maturidade, né? Com a maturidade, eu agradeço demais esse processo, a você, a sua equipe, porque é um processo de amadurecimento pessoal. Não é sobre dinheiro apenas, é sobre uma missão que você tem no final a alcançar. É sobre você entender quem você nasceu para ser e o que você deve fazer. E aí, você conquistar o 6 em 7, você conquistar a faixa marrom 2º grau, 3º grau, faixa preta, platino, e assim sucessivamente. Porque vai chegar. Só precisa ter consistência. Da mesma forma que eu não sabia de nada de marketing digital e comecei a entrar nessa e impactar vidas. Hoje a gente tem alunos, Érico, que diz: eu tinha desistido da fisioterapia, era dona de casa e hoje eu me reencontrei e estou novamente como fisioterapeuta. E para quem já sentiu dor na cama de um fisioterapeuta, imagina isso, né? Então, não só para ele, o fisioterapeuta, mas e a gente que sente dor? Eu não senti necessariamente dor na ATM, né, nessa articulação, mas eu sei como é que é sentir dor. Eu já senti muitas vezes dor e foi graças a fisioterapeutas que eu voltei a... E, sentir dor, você para de praticar o esporte que fez você sentir a dor, com aquela menos de prática, a sua saúde vai começando a deteriorar, pelo menos a minha. Para mim é um processo quase depressivo também, né? Se eu não pratico esporte, eu entro numa depressão a conta-gotas. Eu acho que deve ter uma correlação entre a prática do exercício físico e a saúde mental, porque quando eu não pratico, minha saúde mental não é muito boa, não. Assim, eu consigo ver. Então, olha que louco, né? Que massa um serviço. Tem uma vez eu encontrei um cara que estava ligado ao governo. E ele virou para mim e falou assim: Érico, eu tô pensando num projeto. Um projeto de dar mais educação, de empreendedorismo para as pessoas. E parece ser muito bom, porque isso falta. E de certa forma falta mesmo. Mas é muito massa, porque eu acredito que... Eu não sei se... O que eu falei pra ele, vou falar o que eu falei pra ele, não quer dizer que é o que é certo. Eu falei pra ele: cara, se o governo só saísse da frente da dupla taxação que a gente tem e agora vai aumentar mais o imposto pra gente. Entendeu? Se vocês só não atrapalhassem, ia ser tão bom. Eu falo atrapalhasse, a gente tem uma burocracia muito grande dos impostos, é burocrático,
Não é, às vezes é claro, às vezes não é. Imposto, tá difícil, bora, vou aumentar, entendeu? Tipo, a gente não é quem paga imposto, não. Quem paga imposto é o consumidor final, a gente é meio que recolhe, né? A gente é obrigado a repassar, não vem do Divino Espírito Santo uma coisa. Eu falei, nossa, se vocês só procurassem tirar, de repente simplificar alguma coisa, reduzir uma carga tributária aqui e ali, ou então, vamos falar o seguinte, nem reduz, só mantém ou simplifica, não precisa de tanta, a gente tende a gastar mais tempo, enfim. E a gente vai fazer, e massa, porque é o seguinte, vamos supor que ele faça, aí ele vai fazer uma concorrência, um concurso público para quem vai dar essa educação. E tem professores e professores, né? Randy, se eu e você não performamos, e o que eu falo de performar? A gente não tem uma taxa de sucesso aceitável, a gente não vende. Então, tipo assim, quando a iniciativa privada é bom nesse sentido de poder, né? De repente o governo quer dar algumas bolsas, de repente dá algumas bolsas, faz um crédito educativo, sei lá. Para o cara... O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou resumir uma coisa que é complicada, a gente acaba, na minha opinião, preenchendo um espaço, preenchendo algumas lacunas. Você falou aí, a ATM é uma coisa importante, não é ensinado, até o MEC entender isso. Vai demorar um pouquinho, né? E vai saber se ele vai entender, porque o MEC é o MEC, ou a instituição que regulamenta isso, não sei se ele foi criado para isso, né? Então é massa a gente ter a iniciativa privada com integridade, fazendo a diferença. E se a gente não faz a diferença, a gente não sobrevive, basicamente, né? É o fisioterapeuta, se ele não resolve o problema, naturalmente ele é selecionado para fora do mercado. O mercado de educação é um pouco assim também, né? Então eu acho muito legal esse trabalho que a gente começa a fazer, assim, eu no marketing, você na fisioterapia, e a gente acaba preenchendo uma lacuna e causando transformação, ao invés de simplesmente educação, que educação é importante, mas eu acho que no nosso caso é um pouco mais além, né? Porque se a gente não gera o resultado, no nosso resultado, e o resultado não é simplesmente saber mais, porque o saber mais não é o que move o nosso negócio, o nosso resultado, o nosso negócios que seguem essa filosofia da fórmula são focados em resultado, né? E é diferente do focar no aprendizado, sem querer desmerecer no aprender por aprender, tá? Cada um tem seu papel, acho que, mas é interessante ter essa iniciativa, então eu fico feliz disso. Então, na minha opinião, de ter, de alguma forma, através do conhecimento, alavancado a sua capacidade de passar o que o Randy sabe para outros fisioterapeutas, tal que esses outros fisioterapeutas tirem dor de paciente e ganhem mais dinheiro, porque também todo mundo precisa pagar os boletos, porque se a gente não pagar os boletos, quem vai pagar? O governo vai pagar pra gente? Não paga, né? Tipo assim, a gente tem que ser responsável com os nossos boletos também, a família, saúde, segurança. Ninguém vai fazer por a gente, não é onde a gente mora, então tá tudo bem, deixa eu pagar meu boleto com integridade, né? Então é muito massa isso. Sim, e Érico, tem uma coisa que aconteceu, que o Fórmula me trouxe, que eu gosto de trazer, porque eu sei que é uma dor, um sofrimento para muitos que estão aí assistindo. Eu atendi em 2 consultórios, em 2 cidades, e isso me fazia dormir fora de casa. E quando chegou a pandemia, minha esposa fez, pela primeira vez, você passou 1 mês em casa. E quando acabou a pandemia, meu primeiro dia do consultório, minha filha chegou na porta do elevador e faz: vai não, papai. Érico, é para matar o homem, como diz aqui no nordestino, aqui a gente do Nordeste. Então aquilo, eu fiquei de janeiro desse ano, que voltaram os atendimentos, até junho, trabalhando não só pelos meus alunos e pacientes, mas pela minha família também, sabe? Porque hoje a gente já sabe, diante das distorções sociais, a falta que o pai e a mãe faz na criação de uma criança. E hoje eu atendo só num consultório, e no horário que eu estava atendendo no outro, eu não coloquei mais agendamento no consultório atual. Eu estou dentro da minha casa, dando atenção à minha filha e trabalhando honestamente para transformar vidas. Então, o Fórmula me deu isso.
tá? Com toda a sinceridade, junto com toda a sua equipe do Insider, que a gente pode comentar daqui a pouco sobre isso. Porque eu pude ver minha filha crescer e não mais ter que ouvir minha filha perguntar à mãe: papai chega hoje? Papai vai chegar agora? Isso, para mim, que sou família, que valorizo isso, é muito importante. Porque quer ver um homem destroçado, é ver sua família em apuros. E isso a gente não vê agora. A gente vai ver quando ela estiver adolescente. E não adianta correr atrás do prejuízo. Não mesmo. Que massa! E como é que foi essa jornada? Vai chegar uma hora que você teve, assim, você estava nesse... E é legal você observar, você e a Moema observarem isso de um ponto de vista de observador agora, né? Você se observar. Chegou uma hora que a pandemia veio e a pandemia foi a gota d'água para você entrar na fórmula? Ou não? Foi mais uma sequência de coisas? Não, tiveram uma sequência de coisas, tá? Para reforçar o remarketing para a gente. Na verdade, foi um estímulo. Eu já conseguia fazer sozinho algumas receitas, inclusive durante a pandemia. Montei uns cursos de atendimento online, fiz uns sementes assim e fui faturando e organizando a vida. Mas eis que nós somos do mesmo grupo do SCC, Encontro de Casais com Cristo, daqui de uma paróquia do Roberto Mizuki, que é faixa preta de vocês. Ah, não sabia que ele era de vocês, não. Então vocês são de... João Pessoa. João Pessoa. Então o Roberto é de João Pessoa também. Isso. Que legal. E aí foi quando a minha esposa pôde escutar alguém de fora fortalecendo isso. Porque até então, Érico, você sabe o que é o Fórmula. Para uma pessoa só dar conta de tudo, no início até vai. Mas se você quer escalar, você quer virar uma empresa que transforma vidas efetivamente, você precisa de um apoio. Então foi quando eles passaram a informação e aí ela começou a entender mais isso e abriu o olho para o processo. E aí, Randy estava falando da questão familiar do ponto de vista dele, e eu tenho uma outra percepção do processo, que é a minha entrada, exatamente nesse contexto que Randy está falando, né? Da gente ter um casal próximo, que estava nesse processo, que a gente estava vendo a questão do crescimento. E até então, Randy, é como ele falou, ele lutava sozinho. E depois, na pandemia, quando compramos e quando ficamos mais tempo em casa, eu entrei no processo junto com ele. E aí, é como ele disse, eu pude não só contribuir dentro das atividades que são de um lançamento, porque são inúmeras, né? Quem vê de fora e até como a gente, como fazia antes, acha que é um processo um pouco mais fácil, mas realmente você precisa de contribuição, de ajuda, de entendimento familiar. E a partir da hora que eu entro, eu acho que diminui a sobrecarga dele não só de atividades, mas de compreensão mesmo, sabe? De ser parceiro, de entender que às vezes você precisa estar numa live, num horário, como a gente estava pontuando aqui, né? Érico está de férias, mas está na live. E é isso, assim, de a gente precisar se entender enquanto família mesmo, enquanto parceiro, marido e mulher, que às vezes tinha os perrengues antes de não compreender. Então, o fato de eu ter entrado junto do processo, de entender as atividades, de fazer os resuminhos, de estudar o Fórmula também, isso daí fez total diferença, não só nos resultados que a gente fala assim, né, financeiro, mas dessa construção mesmo, de transformação do aluno e da gente. E aí, Érico, nesse processo, né, eu encontrei uma copywriter dentro de casa, né, que trouxe clareza para os meus argumentos, porque você pode ser muito técnico e excelente, mas às vezes você não está falando o técnico da forma que o outro colega quer escutar. Porque existe o técnico, aquele professor que impacta você e diz aquele, nossa, que aula chata.
E eu tinha essa empatia, mas eu necessitava de um poder de argumentação melhor. E ela, com análise crítica, com vamos dizer assim, o pragmatismo, a organização, trouxe clareza para o processo do lançamento, sem ser só um expert apaixonado em ensinar. É que a gente tem perfis diferentes, né? E um dia desses, acho que não faz muito tempo, eu escutei você falar assim, a diferença do coelho e da tartaruga. O coelho, ele vai rápido, então é Randy. Ele pensa em 1000 coisas e ele consegue, que às vezes eu faço, cara, tu já pensou nisso? Eu não consegui imaginar que a gente podia chegar ali. E ele já tá lá na frente. Eu não sou tão tartaruguinha não, mas no dia você falou assim, o tartaruga ele é mais focado. Então o tartaruga ele tá ali no olho. Então é mais ou menos isso, sabe? É como se eu olhasse todos aqueles detalhes assim, a gente precisa lapidar algumas coisas, tá? Na verdade, até eu me descobri nesse processo, porque nem eu sabia que eu conseguia construir dessa forma. E aí passo a passo, mais firme e consistente, né? O coelho, às vezes, ele, nesse poder de ver tudo, ele se desfoca da estrada. Clássica, a história não é incomum, essa metáfora, né? Essa fábula do coelho e da tartaruga, porque às vezes o coelho tá tão rápido que ele sai da estrada, se distrai fácil. A tartaruguinha, como ela vai focada naquele jeito. É uma boa combinação, inclusive. Tem um coelho então, e a tartaruga dentro de casa. Eu desacelerei e ela acelerou. Então a gente ficou aqui no meio e agora focando só no desenvolvimento de vidas, né? Inclusive, aproveitando já isso, eu tenho 2 pulseirinhas aqui que me trazem o reflexo dessa meta que eu tenho de vida, de transformar, literalmente. Eu falo nas minhas lives, eu falo que o meu objetivo é ter 10.000 pacientes sem dor em uma semana. E 10.000 pacientes sem dor em uma semana. Olha que interessante, olha que impacto, que projeto. Isso. E sabe como isso acontece, Érico? Como é que isso acontece? Hoje eu tenho um pouco mais de 400 alunos. Categoricamente, a gente pode atender nenhum paciente, mas a gente pode atender até 10 pacientes por dia, 50 pacientes por dia, por semana, de segunda a sexta. Por dia não, por semana. 5 de manhã, 5 à tarde, horário comercial tradicional. Mas eu fui pessimista nisso. Eu disse, eu quero que cada aluno meu só atenda 10 pacientes por semana e seja capaz de atingir a minha Roma, que é eliminar a dor do paciente no primeiro atendimento. Então, se eu tenho 1.000 alunos, eu tenho 10.000 pessoas impactadas pelo meu método de ensino. Por semana. Por semana. É incrível isso, né? Se fosse 10.000 na sua vida toda, já seria incrível, talvez, né? Na régua de muita gente. Mas agora você está falando de semanas, né? Que massa. E aí, a gente criou um movimento nesse processo. Porque o profissional que está nesse processo, ele não é qualquer profissional. E aí a gente criou a elite da ATM. Os profissionais que estão na elite da ATM, eles vão ser capazes de transformar as vidas junto comigo e comigo e minha equipe segurando na mão deles e fazer parte dessa história na vida de muitas pessoas. Isso dá pra fazer uma diferença no Brasil, inclusive, né? É uma diferença, um movimento bem mais forte do que um bom projeto. 10.000 pessoas sem dores. E deixa eu te perguntar, como é que foi a evolução disso? Agora vocês estão juntos. Tô imaginando que a Moema agora já está jogando junto, até pela influência desse casal que vocês encontraram no encontro de casais, né, cristão. E aí vocês começam, imagino que vocês entram na fórmula. E como é que foi a jornada a partir daí, de lançamentos? Então eu fiz até uma cola aqui, tá? eu já tinha meio que uma estrutura básica na cabeça, né? E aí a gente fez a fórmula já no primeiro lançamento em 2020. Logo depois do lançamento de maio, a turma de maio. E a gente fez mais ou menos em julho, tá?
E aí a gente não fez um semente. A gente fez um lançamento fez um interno. Tá? E aí investimos R$4.000 na faixa. Isso. E voltou 47 mil. Soou bem para vocês na época ou vocês esperavam mais? Sim, soou porque a gente é controlado, tinha uma receita, mas a gente via aquele valor decrescer dentro da nossa receita, porque estava gastando, só estava saindo, né? Não estava entrando, especialmente naquele momento, né? Mas muito bom, a gente achou muito bom. Isso. E aí partimos para um segundo lançamento, onde a gente investiu um pouco mais de 20. Não, no segundo acho que a gente foi entre 13 e 15. Pronto, entre 13 e 15. Isso, eu estou confundindo com o terceiro. E voltou 85. Com mais alunos, com mais vidas sendo impactadas, com depoimentos claros, assim, 1 mês de aula e os alunos trazendo depoimentos. Professor, muito obrigado, sua metodologia é top. Só para você ter noção, eu acabei de fechar carrinho semana passada, sexta-feira, e se o pessoal for num vídeo que eu coloquei, já tem aluna trazendo depoimento de que já está impactando a vida dos pacientes. E vale salientar que essa Roma já foi muito lapidada de lá para cá. De lá para cá ela já foi muito lapidada, muito mesmo. A gente ela não estava organizada dessa forma, né? De forma direta. Ela era bem trajeto. Bem veículo, né? Inclusive é clássico de um expert entender o veículo. A gente, como lançador, eu tento ensinar esse papel também, que é um papel, né? A gente às vezes é expert, às vezes a gente é lançador, às vezes a gente é as duas coisas, mas a gente não ensina esse papel na pessoa, a gente só ensina do expert. Então é parte do processo educativo dentro da fórmula, né? Mas eventualmente vai rolando. Mas e aí? Aí você já chegou no lançamento de 80. Aí a gente se empolgou. Opa, o 6 em 7 tá aí na porta. Aí eu botei um pouquinho mais de dinheiro, passei de 20, e eis que veio 27. A gente bateu quase na trave. Foi assim, em novembro. E aí a gente ficou conjecturando. Black Friday... a atenção dos nossos alunos estava para outra coisa, enfim. Mas foi o suficiente, embora a gente já consciente, de dizer, vai para o Insider e segura na mão de mais colegas que estão lá. Porque a gente cresceu muito nesse processo e a gente sabe. Diga com quem andas que eu te direi quem és. Uhum. E o que a gente encontrou no Insider é exatamente o que eu penso para a nossa vida profissional. Compartilhar para crescer. Compartilhar para crescer em prol de uma sociedade melhor, de famílias mais bem estruturadas, de alegrias, de emoções sendo revividas, justamente porque a gente consegue trazer o desejo de conseguir viver bem, o desejo de ajudar as pessoas e ainda de ter a família junto com você. E aí, foi uma decisão conjunta? Vocês dois compraram a ideia, porque o Insider era um investimento alto, né? Não, depois que a gente comprou o Fórmula, eu entrei junto do processo com o Randy, entrei de cabeça mesmo. Vestiu a camisa. Vestimos a camisa, inclusive, além de fisioterapeuta, eu também sou professora de inglês. Eu dava aula numa escola, e aí foi quando eu decidi sair da escola, para que eu tivesse também mais tempo, porque, na verdade, naquele momento eu conseguia ajudar por causa da pandemia. A pandemia me permitiu isso, de estar em casa, as aulas na escola estavam sendo virtuais, então eu trabalhava em casa, uma carga horária um pouco menor, mas quando a gente pensava que quando tudo isso acabasse, eu não ia dar conta. Então, foi uma decisão em conjunto mesmo. Nós decidimos que eu ia sair para que eu pudesse contribuir mais nesse processo desse empreendimento, né, online que a gente estava fazendo, do curso, e a gente estava com o FL comprado, né, e estava já assim, pensando, vamos já preparado para entrar no Insider. Ao bater na trave foi assim, a gente vai precisar de mais ajuda. Tipo, a gente ainda não vai conseguir caminhar sozinho com tudo que se propõe.
Mas por quê, Érico? Porque nós somos apaixonados por aquilo que fazemos, a gente atende ainda no consultório. E como é que eu quero, Érico, trazer transformação de atendimento para os meus alunos na vida das pessoas se eu não atendo? Então, a gente está no campo de batalha também, ali, ó, pesquisando, vendo a melhor técnica, afiando o machado. Para quê? A minha técnica seja ainda mais precisa para o meu aluno parar de errar. Vem comigo e para de errar e acertar e só acerta. Porque essa também é uma grande objeção do nosso avatar. Como é que a gente vai aprender a fazer uma técnica, especialmente craniana, que existem muitas dentro do curso de Randy, através do virtual, né? Então a gente, como o Randy diz, precisa ter tudo isso muito lapidado, muito afiado, onde toca, como sente, e precisa estar no dia a dia, porque cada corpo é um corpo. E aí a primeira meta, a gente comprou o FL, no primeiro lançamento tivemos o retorno do FL. Então, já investimos daqui para frente, é lucro, um abraço. Aí veio o Insider e aí a gente meio que ficou encantado pelo processo, literalmente, pelo processo mesmo, a forma que você conduz brilhantemente, a forma que você nos faz enxergar a nossa necessidade, o fato que você faz, a metodologia nos faz entender que é preciso ter uma sequência e uma maturidade metodológica mesmo, sabe? De ter um objetivo, né? De ter uma alimentação, uma consistência, e depois dessa consistência, você colher os frutos. Aqui, a gente está distribuindo conteúdo gratuito. Quer ir rápido? Vá comigo aqui, acompanha a live. Agora, meu amigo, você quer explodir? Vem junto que eu seguro a mão e vem fazer o nosso treinamento. Então, existe essa questão que a gente está colocando. Então, entramos no Insider. E aí a meta era reverter o valor investido do Insider no primeiro lançamento. E a gente trouxe. E como é que foi o primeiro lançamento? Então, a gente investiu 21.300 e veio 65.265. A gente quase que tirou o investimento do Insider no primeiro. Porque a gente, como já estava bem preparado, inclusive eu posso dizer que o próprio Fórmula pagou o Insider, porque a gente não tinha essa grana, né? A grana que a gente pagou o Insider, a gente pagou com os lançamentos que fizemos depois que compramos o Fórmula. Então não foi um montão, né? Isso, não foi um dinheiro que a gente tirou de um lugar, vou vender esse carro para fazer isso. A gente pagou à vista, mas porque a gente já tinha essa grana que a gente tava dos próprios lançamentos. E o famoso empreendimento, o ser empresário, né? Fazer a própria empresa crescer por ela mesma. Então a gente tem um dinheiro vindo daqui, então vamos reinvestir nele para colher mais na frente. Então a gente fez esse lançamento em janeiro. E aí, em março, foi que veio o famigerado e tão temido e querido tão esperado, né? 6 e 7, tão esperado 6 e 7, que foi, a gente investiu 31 e veio 115. 6 e 7 de verdade. Em quantos dias foram? Foi em 7 dias? 3 dias. 3 dias. Foram 3 dias. Na quarta-feira. Na quarta-feira a gente já estava com o valor. E ainda tem um detalhe, viu, que eu sou chata. Ele fazia, o faturamento bruto. Eu disse, eu quero um pouquinho mais, né? Vamos ver se a gente consegue, nem que seja o líquido da plataforma. Claro, né? Sem as taxas de cartão, taxa do Hotmart, ou que seja, né? Isso, exatamente. Sim, aí, e eis que aconteceu, né? Literalmente da forma que ela queria. Porque a gente ainda tinha alguns dias de carrinho aberto. E aí a gente ficou também um pouco lá, nossa ação de recuperação de vendas e tal, de tentar mostrar ao aluno a oportunidade, e aí conseguimos bater o 6,7 em março. Ou seja, entramos no Insider em dezembro e em março a gente já estava no segundo lançamento. Na faixa marrom, no segundo que lançamento. Massa. Agora vocês estavam com um pouco mais de velocidade, né? Imagino. Eu digo que o Insider, ele segurou na mão, porque como eu sou meio metódica, então toda aquela questão processual,
Da gente entender como é que é o passo a passo, né? Você vai começar pensando no seu avatar, o que as dores, as objeções, pensa assim, todo aquele trajeto do caminhar do Insider me permitiu ter uma visão, como o Randy disse, né? Às vezes, muito empolgado para dar conteúdo, eu falei assim, mas desacelera, tem algumas coisas que a gente precisa inserir nessas tuas falas. E aí é que foi fazendo a diferença realmente, porque não era só entregar conteúdo, é como eu entrego, que gatilho eu vou botar no meio do caminho, o que é que a gente precisa falar ali naquela hora em que objeção eu preciso quebrar, né? E a gente foi entendendo a história de como lapidar a nossa Roma, né? Que ela realmente, a gente entrou com a primeira Roma, a gente entrou com a Roma que a gente estava. Aí quando a gente recebeu a primeira análise, não lembro quem foi. O Rafael, um carequinha de Brasília que agora tá morando em Pipa. Rafael Pereira. Rafael Batista, esse mesmo. Excelente. Aí ele bateu o martelo na nossa Roma. Ele é bom, Roma, né? Aí eu disse, caramba, ele tem razão. Vamos mudar isso. Aí pronto. Quando ele mudou a Roma, que a gente fez o lançamento, que a gente fez eu disse, caramba, como é que a gente não viu isso antes? As pequenas engrenagens que movem grandes portas, né? Muitas. E a cada lançamento que a gente tem feito, a gente tem visto isso, que as análises permitem que a gente entenda um processo novo, né? E a gente vai dando passos no nosso crescimento. E aí, Érico, é interessante porque a gente vê o 6 em 7 e a gente vai, faixa marrom primeiro grau, e agora a gente vai pensar em quantos alunos a gente precisa ter para a gente passar para o segundo grau, que aí seria os 300k ali direto, né? Basicamente. Ou 3, 6 em 7. Ou os 3, 6 em 7. Mas aí como a gente estava no próximo lançamento, então vamos no 300k. E a gente apertou um pouquinho a questão financeira de investimento. Porém, a gente só pensou no investimento, achou que a coisa ia rodar tranquilamente, né? Mas tem um alinhamento de conteúdo, tem você falar tudo que o seu avatar precisa, dar consciência do que você está ali proporcionando para ele. E eis que em maio a gente investiu quase 50 e voltou 83. Aí a gente meio que baixou a guarda de novo. Érico, extremamente ROI positivo, retorno positivo, mas foi uma chuva, água no chope da gente, assim. Colocaram água na sua cerveja, do seu sonho. Isso. Porque a gente queria, de fato, ter mais alunos para poder conseguir nosso resultado e assim também conseguir as nossas metas dentro do nosso programa do Inside. Falo nosso com toda a liberdade, porque me sinto parte. E dentro desse processo a gente foi para outra análise. E aí eu já quero lhe agradecer a equipe do Insider. O Hot City e a mesa do Faixa Preta, eu entrei com o Gui e o Gui disse, deixa eu entrar no seu Instagram. Ele foi no meu Instagram e fez, esse conteúdo não é para o seu avatar, esse conteúdo está sendo para paciente. As nossas headlines. E aí, mude sua headline e fale para o seu público. Você quer atacar fisioterapeutas? Então fale para o fisioterapeuta e impacte a vida deles. Dessa forma você está atraindo pacientes. E de fato eu tinha muitos comentários de pacientes sendo atraídos pelo meu conteúdo. E aí a gente mudou. E aí, só um detalhe, teve a história também de gerar transformação. Porque por mais que a gente tivesse... internamente a gente soubesse que a gente queria gerar uma transformação no fisioterapeuta, no nosso avatar, a gente não estava expressando isso de forma clara. E aí foi quando veio a história do movimento, da elite da ATM, da transformação da vida, né? E aí a gente, no próprio encontro do Insider, né, que teve aquela... O Mundo FL agora, né? No encontro mesmo do Insider, que a gente teve palestra sobre José. Movimento, né? Isso, aí falou. Aquilo despertou na gente, disse, não, gente, é isso que a gente precisa agora, deixar claro para ele que ele participa desse movimento, que ele vai se transformar ali, porque a gente não estava se comunicando de uma forma legal. Então,
Por mais que a gente tivesse botado água na cerveja, tipo, a gente ainda precisava crescer nesse detalhe e, de toda forma, a gente não ficou zerado, né? A gente teve nosso retorno e aí foi quando veio o segundo 6 em 7. E aí, Érico, só trazendo isso, eu comecei, e eu falo nas minhas lives, galera, tudo que você tá vendo aqui, surreal, né? Você tá vendo como você aprende. Mas eu tô pouco me lixando para você. Eu quero que você impacte o seu paciente. Esse conteúdo não é para você, mas é para você transformar a vida do seu paciente. Então, se não for por você, faça pelas pessoas que confiam em você. E aí o movimento criou essa essência, essa verdade. E a partir dessa verdade, a gente fechou agora julho, agosto, né, o lançamento. E dentro desse daí a gente chegou em 122, investindo 30. Alinhou completamente novamente. Em quantos dias foi o 6 em 7? No caso, esse foi 6 em 2. A gente não fez em um por causa dos benditos boletos que não tinham sido compensados. E a gente fica lá, manda o comprovante pra gente liberar e tal. Total, 6 em 2. Mas olha só, a gente está falando de quantos alunos em 2 dias? Uma média de 70 alunos. 70 alunos. Seu projetinho está crescendo. Quantos alunos você tem agora? 400? É isso? Nessa faixa. Pois 400 é. e um pouquinho. Eu acho a gente já tem quase lá. 500 alunos. Acho que está chegando lá de um dia onde, por semana, estimado serão 10.000 pessoas sem dor, né? Isso. E é incrível, Quem Érico. já sentiu dor sabe que é uma coisa desnecessária. Assim, que é bom se você não precisar sentir dor, não sentir, né? Porque afeta tudo na vida, né? É muito massa esse projeto, muito lindo. E a gente tá falando, Érico, que a gente tá com uma missão tão forte, tão focada nisso, que é impressionante, com uma semana, os alunos trazendo melhora. Porque, literalmente, já respondendo para a sua audiência, eu entrego conteúdo nas minhas lives. Agora, a metodologia de como usar esse conteúdo literalmente fica um pouco mais difícil, porque é um contexto amplo. Mas eu entrego. E muitos deles, quando entra no curso, começa a ver a engrenagem rodar, diz, opa, eu só preciso agora acrescentar isso que eu aprendi, puf, com uma semana gerando resultados. E outra, eu acho que né, posso estar errado, eu acho que resultado é igual casamento. Uma hora ou outra você tem que complementar. Casamento, vocês falam aí, né, sobre um pouco da história de vocês, confunde, mescla com o casamento de vocês, da entrada da Moema, dela estar vestindo a camisa, de fazer acontecer, o fato de vocês estarem trabalhando na relação de vocês no encontro de casais cristão. E, casamento é casamento. Não dá pra simular um comprometimento. Não dá pra fingir. Eu vou só fingir que comprometo, mas não comprometo, né? O casamento, a construção de uma família, ela vem com... O comprometimento é um ingrediente fundamental. Porque é uma parada mais de longo prazo. Enquanto você não tá comprometido, você tá sempre com o pé atrás, tentando ver se tem outra alternativa, né? Melhor. Então, e com o casamento vem o comprometimento... E, geralmente, com esse comprometimento vem o resultado. Então, eu acredito muito que resultado por resultado ele não vem só do curioso. Quem dera viesse. Né? Então, namoro é importante. Vocês estão namorando com conteúdo e tá tudo bem. Eu acho que tem que namorar bastante mesmo, até porque casamento é uma coisa séria. Mas, assim, eu imagino que seu curso é uma coisa séria. Né? Desde lá atrás, você já falava que você não fez medicina porque... faltou inteligência ou alguma coisa do tipo, não, foi porque você curtia a fisioterapia, e toda vez que você fazia, eu vejo no seu discurso quando você se importa, e chega uma hora que a pessoa, eu vou disponibilizar isso e para isso vai rolar um comprometimento, e é massa esse comprometimento, eu acho que ajuda, e ao mesmo tempo o conteúdo gratuito acaba impactando muita gente, né, mas chega uma hora você vai querer comprometer ou não. Vai querer casar com ela ou não, né? Vai querer ter filho ou não, né? Tipo, não dá pra ter filho por curiosidade. Quer perpetuar, né? Não é, tipo, é uma escolha, tem seus ônus e bônus, é muito massa e ao mesmo tempo é muito desafiante.
E é um comprometimento muito grande, né? Muito legal. Agora eu queria pegar o cérebro de vocês para uma coisa. Vocês têm uma perspectiva que eu nunca... Não é que eu nunca vou ter, mas é difícil de eu ter até onde eu tô. Que é a perspectiva de alguém que acabou de fazer, né? De consagrar o seu, se não me engano, o seu segundo 6 em 7, certo? Então ninguém vai dizer que foi sorte. Porque no primeiro até podem dizer, né? Ah, deu sorte, escapuliu 6 em 7, mas agora tá com bem técnico, né? Que dica você daria? Eu vou perguntar de uma diferente. Talvez seja que dica você daria para um faixa branca? O que é óbvio para você agora, depois de ter trilhado a jornada e chegado e ter sucesso, não uma vez, mas 2 vezes um 6 em 7, que são 6 em 2, nem 7 dias, é em 2 dias, né? Acho que a gente fala mais de 7 dias por tradição, porque tá cada vez mais rápido, né? Tá cada vez mais rápido. De 6, a maioria não faz em 5, e de 5 tá começando a ir para 2, tá cada vez mais rápido. A técnica tá ficando mais efetiva, né? A gente tá lapidando a técnica. Dito tudo isso, que dica você... O que é óbvio para vocês hoje que não era tão óbvio assim quando você começou dentro da fórmula? Você queria ter sabido naquela época. Ela vai falar a parte dela e eu falo a minha parte. Combinado. Pra mim é assim, o óbvio é que no caminho sozinha. Sozinha não dá. Eu precisava realmente da contribuição do primeiro passo, que foi do curso, de imergir nele, de estudar, né? Não o dia todo, mas de ter consistência naquele processo. Então consistência no processo e não caminhar sozinho. Eu acho que sozinho não é muito, muito difícil de chegar. Muito difícil de chegar. E assim, o que ela fala sozinho é que você pode ter um irmão, uma esposa, como nós estamos aqui juntos, né, na dianteira. E do ponto de vista técnico, Érico, o que é que a gente precisa de fato para a coisa acontecer? Clareza no conteúdo. Ninguém compra aquilo que não sabe o que está comprando. Se você tem uma Roma, se você tem um objetivo e você não fala que para você chegar nesse objetivo você precisa reforçar isso direcionando direto para a sua Roma, você não dá clareza ao conteúdo, ao que você oferece. Então, isso é tão impactante, Érico, que depois que a gente começou a trazer a Roma e fazer conteúdo alinhado, toda semana eu recebo: quando é que vai abrir inscrições do curso? Porque eu dou clareza no meu conteúdo de que o que eu ofereço é isso, e que se você quiser, venha comigo. Eu não estou pedindo para você vir, só se você quiser. E dessa forma Roma clara e conteúdo direcionado, se possível como um tartaruga, focado lá em cada detalhe da sua Roma. Em cada detalhe e trazendo exatamente o desejo do cara de querer se transformar ou transformar a vida dos seus alunos e as angústias, os anseios e as objeções, mesclando esse conteúdo para poder fazê-lo ter clareza do quanto ele pode chegar de forma mais rápida se estiver junto conosco na Roma. Show. Cara, é incrível, né? E é uma coisa que parece simples quando alguém ouvir agora, mas entre a simplicidade de ouvir o que você falou, isso é clareza, e a aplicação disso e a destilação disso entre a simplicidade de te compreender filosoficamente e a ficha cair, é uma eternidade. A eternidade é a palavra errada. É uma diferença muito grande, mas é legal, porque quando a gente ouve isso várias vezes, a ficha vai caindo devagar. A cada hora, ela vai cutucando a ficha. Se a ficha cair é do tempo que tinha orelhão, né? A ficha caía. Que a ficha às vezes não caiu. Quem nunca usou orelhão? Eu já usei orelhão bastante na minha vida. Mas enfim, a ficha caía, clareza. E sabe o que é uma coisa de você... Uma coisa que eu respeito de vocês cara, no caso da Moema também, falar assim, cara, sozinho não dá. Essa é a palavra que fica. Talvez até que dê, mas é muito mais sofrido. Dependendo do seu ambiente. A frase que vocês falaram hoje, que veio deve ter nascido no tempo de Jesus Cristo, essa frase: diz-me com quem andas que eu te direi quem és. É muito forte.
controle o ambiente, você controla o homem. Mude o ambiente, você muda o homem. Mude o ambiente, você muda o homem. Então, assim, o Insider, no caso, onde você encontrou, era um ambiente novo. Vira e mexe, tem quase todo dia, estatisticamente, mas geralmente é segunda, tá? Tem um 6 em 7 lá. É muito louco, né? Um lugar onde esse ano já foram 7, quase 8, 7, eu acho que, não quero exagerar, mas da última vez que eu contei isso no Mundo FL era 746 6 em 7 esse ano. E quando eu falo esse ano é de dezembro, então sendo um pouquinho mais preciso, né? Esse ano eu meio que coloquei dezembro também, então, mas enfim. E muito 6 em 7. É tão muita importante coisa acontecendo, isso, né? que a partir de agora, e é uma dica que eu dou agora também para a sua audiência, que o próprio expert olhar seus conteúdos é tendencioso e ele não consegue enxergar as falhas, porque ele gosta do conteúdo dele. Então, passa a colocar uma pessoa externa para dar uma olhada se a Roma e o conteúdo está alinhado ali. Isso é tão forte que a gente agora, depois disso, acertou com uma colega, inclusive o meu cunhado, ele é jornalista, então ele tem um olhar de redação, olhar técnico, né? disse, eu quero que a gente se comprometa aqui para trabalhar juntos, para você olhar se o meu conteúdo está falando o que eu quero entregar. Porque eu quero acelerar essa missão de impactar vidas. Não é sobre mim, são sobre os 10 mil pacientes que eu quero atingir lá na frente. Que massa. Show de bola. Gente, que ótimo. E, inclusive, eu lembro que no começo da minha jornada, isso é uma coisa que eu não sei se eu gravei um vídeo, sabe-se Deus quando, dentro do aeroporto falando isso. Mas eu tinha a teoria dos observadores, né? Então a gente observava na época não tinha análise, não tinha nada disso, né? Então eu tinha 2 colegas que observavam o meu lançamento. E eles eram estrangeiros e tem pouca... Como é que eu vou dizer? Pouco apego emocional com os lançamentos. Então você tem um observador que tem pouco apego... A gente é completamente apegado ao nosso conteúdo. A gente gasta tempo, a gente fica... Sei lá, a gente é apegado. É tipo os nossos filhos, né? A gente é muito apegado, a gente é pai, a gente é mãe. Fala mal de algum filho seu pra você ver, você vira um maluco, entendeu? Você voa no pescoço de alguém, alguma coisa do tipo, né? Então porque a gente é pai. Agora, o médico talvez seja menos apegado, porque você escolhe um médico que não é pai para fazer cirurgia, né? Geralmente os pais não fazem cirurgia nos filhos. Reza a lenda. Porque eles estão muito apegados, então não conseguem ser técnicos, por causa do sistema límbico deles bem aflorado. Então, assim, eu pedia sempre para 3 pessoas olharem meus lançamentos, e eu olhava os lançamentos delas também. E aí depois eu comecei a descobrir que eu não podia eu olhar o lançamento dela e ela olhar o meu, não podia ser recíproco. Porque quando eu olhava o dela, ela fazia o feedback do dela baseado no feedback que eu tinha. Então tinha que ser realmente, eu olho o seu, mas você não olha o meu. E a gente meio que porque às vezes isso. Acontece, tem que ter bem, assim, tem que ter muito amor na fala, né? Quando, por exemplo, eu vou fazer minhas críticas aqui. É uma relação emocional muito forte, então é como você fala, tem realmente que ser uma pessoa que está fora para que não exista tanta... Porque não tem uma tensão desnecessária, né? Porque nós somos, parece que não, mas nós somos humanos, né? E humanos reagem de um jeito humano às coisas, né? E nem sempre o jeito mais humano é o jeito ideal naquele momento, né? A gente às vezes é desnecessariamente intenso emocionalmente, né? Mas o que você está falando de mim? Porque somos humanos e nunca vamos deixar de ser. Mas é massa. E, primeiro, obrigado pelo exemplo de perseverança, obrigado por acreditar. Vou colocar uma pitada de coragem. Empreendedorismo é coragem, é risco também. E obrigado por fazer isso juntos. Eu acredito que muitos casais vão começar a entender que, olha que massa, dá para fazer um projeto juntos, dá para somar 1 mais 1 ser igual a 3, não é nem ser igual a 2. E mais a frase que mais me tocou, assim, de tudo que você falou foi a frase de você ter agora não só melhorado a sua vida, o seu projeto, sim melhorado a sua família. De verdade, de olhar mais para eles e investir mais energia neles, tempo neles. Isso é muito bom. Isso me dá muita satisfação de ter podido dar
eu e minha equipe tem uma pontinha de ajuda nesse sentido. Foi muito bom mesmo. Obrigado mesmo. Sim. Érico, e só pra gente finalizar, eu quero te dizer o seguinte, e essa integridade só vem quando você tem um direcionamento íntegro. E o direcionamento seu e da sua equipe é um direcionamento íntegro. O direcionamento que a Ignição Digital, o Érico Rocha faz, não é para fazer você entrar numa marmelada, é para transformar a sua vida da mesma forma que eu tenho intenção de transformar a vida de outras pessoas. Então eu queria agradecer demais a sua missão também dentro da FL e de toda a sua equipe, que eu sei que vem desdobrando esforços, colocando o Lorival, Vânia, uma turma massa para pegar na mão da gente, para fazer acontecer o resultado do empreendedorismo, de famílias impactadas, de profissionais felizes, satisfeitos, que podem trabalhar menos também nos seus consultórios porque faturam mais, porque o valor de consulta dele aumenta. Então existe uma cadeia que a gente não tem noção de que está impactando e está. E nós somos íntegros no nosso processo porque somos alimentados com integridade. Muito obrigado em nome minha e da minha equipe, de verdade. De verdade. Isso é verdade. Eu também quero aproveitar para só reforçar isso daí. Agradecer de fato, não é só uma pitadinha, né, que o Érico Rocha está nesse processo de transformação da nossa vida, na nossa família, né, dos nossos valores. Eu acho que é quase que uma palma da mão inteira que ele está assim colocando, né? A gente permitiu que você entrasse dentro da nossa casa para fazer esse processo de transformação junto com a gente, né? Então eu também tenho muito a agradecer, porque eu cresci enquanto pessoa, enquanto relacionamento, enquanto profissional. Estar diante de uma telinha falando aqui na frente é assim, se você me botasse lá para 2019, dizer nunca, né? Eu não conseguia sequer ouvir minha voz na frente do microfone, assim, na frente do microfone e na tela. Mas assim, tudo isso é um processo de transformação muito grande que trouxe desde o FL aonde a gente está hoje. Então, muito obrigada de coração. Que a gente falou, acho que na live inteira, né? Não se trata só de fato de se faturar 100 mil em uma semana. Se trata de um projeto muito maior, né? De transformação interna mesmo. Até para você ter 100 mil em uma semana, você precisa realmente estar preparado, né? Para ter aquele valor. E depois entender que aquele valor não é só aquele dinheiro, é tudo que existe por trás, o esforço que você levou para chegar até ali. E aquele esforço que te lapidou e te transformou. E nada errado com o faturamento. Mas, porque nós somos profissionais, temos que ter isso, ser reconhecidos pelo nosso trabalho. Mas que o foco é a transformação de vidas, e o 6 e 7 acontece, é real e tem transformado não só a nossa vida, como de muitos colegas que a gente conhece, íntimos mesmo nossos. Total, não, definitivamente, quando a gente tira o olho de lá e bota no olho onde vocês estão botando na transformação, o de lá vem também, é tipo uma consequência muito boa e benéfica, né? É isso que eu tenho observado. E, gente, muito obrigado, foi demais participar com vocês aqui. Show de bola. Valeu. Abraço, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada, valeu. Valeu, tchau.